Aí, boa noite. Me ouve, doutora? Boa noite, Rafael. Agora sim, agora tudo bem. Muito bem. Então, seja muito bem-vinda. Estamos com audiência nobre, vários criadores do Brasil inteiro, de outros países. Estou vendo o pessoal da Colômbia, estou vendo o pessoal do México, estou vendo o pessoal da Bolívia. Então, nós estamos em ótimas companhias. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu falo com a doutora Liliane Sukizawa, a nossa convidada especial, conselheira, membro do Conselho Consultivo Técnico da ACNB, que é a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Essa noite nós vamos falar sobre a ultrassonografia de carcaça, essa tecnologia que vem demonstrando toda a eficiência para a pecuária, mostrando através de números, através da ciência, que é possível melhorar nossos animais, nossas matrizes, nossos animais que serão abatidos, fazendo com que esses animais possuam melhor rendimento de carcaça, que atendam a indústria com a nossa famosa cobertura de gordura e levando, em alguns casos mais específicos, o famoso marmoreio, que muitos dizem levar sabor, muitos dizem levar maciez, e nós vamos hoje, através da doutora Liliane, provar que tudo isso é ciência, tudo isso é verdade. Então, para quem não conhece, agora eu vou passar a palavra. Doutora Liliane, se apresente para o Brasil, muitos já a conhecem. Seja bem-vinda à nossa live. Você é a nossa representante feminina no Conselho Deliberativo Técnico. Então, fala para nós um pouquinho da sua experiência como profissional e a sua vivência na área de ultrassonografia. É com você, Liliane. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Para mim é um imenso prazer estar aqui hoje. É de uma extrema responsabilidade representar as mulheres, né, no Conselho da CNB e também, né, a tecnologia e tudo isso que ela pode nos proporcionar. Bom, eu sou zootecnista, eu tenho mestrado em ultrassonografia de carcaça e doutorado em genômica, em qualidade de carne. E eu tenho toda uma história envolvida com qualidade da carne bovina, né? E hoje eu represento a DGT Brasil, que é uma empresa de prestação de serviços de ultrassonografia de carcaça para toda a América do Sul, tanto em rebanhos de seleção como em rebanhos comerciais e que visam também qualidade da carne. Está me escutando, Rafael? Perfeito, estamos todos te escutando, a audiência subindo e fique à vontade. Indivíduos vivos, né? E poder compartilhar aqui com vocês, com todo o Brasil, com a América do Sul, o que essa tecnologia, o que esse avanço pode nos proporcionar em termos de qualidade da carne propriamente dita. Perfeito, doutora. Tá falhando um pouquinho a conexão. Às vezes a tua voz fica um pouco robótica. Você me ouve bem? Está cortando um pouquinho também aqui. É por isso que às vezes você fica um pouco na dúvida se está indo bem ou não, mas estou escutando. Continuar. Então, eu queria que você contasse para nós, Liliane, sobre a tecnologia ultrassom. O Brasil, claro, se baseou um pouco na história americana, através da raça Angus, que muito utilizou essa seleção, e tenta fazer um apanhado de como a ultrassonografia surgiu na pecuária e como ela vem contribuindo para a melhora da seleção dos animais e, de uma maneira prática, o que o produtor ganha em utilizar essa tecnologia. Faz um apanhado da história, já fazendo um link no que isso traz de benefício para nós, criadores. Não, tá jóia, Rafael. Bom, ultrassonografia é a ferramenta que está todo mundo aí rotineiramente acostumado a ver nos consultórios médicos, né? É a mesma ferramenta que a gente faz desde o acompanhamento de uma gestação até a detecção de doenças, a gente está aplicando ela
na seleção dos melhores indivíduos, né? E qual é o nosso case de sucesso na ultrassonografia de carcaça? São os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram os primeiros a implementar essa ferramenta em olhar os animais por dentro. Quais são as características dos animais por dentro que são determinadas pela genética e como essas características vão afetar, né, na seleção dos animais. O que a gente faz com ela, então, Rafael? A gente olha os animais por dentro, mensura a quantidade de carne de cada animal, a espessura de gordura subcutânea que está diretamente ligada à precocidade sexual desse animal e a qualidade da carne do animal, que são características determinadas pela genética, né? E são potencializadas pelo ambiente. E você mensurando e diagnosticando quais são os melhores indivíduos, você faz a multiplicação e faz a mudança do padrão da raça. Foi isso que os americanos fizeram, né, nos Estados Unidos, de uma maneira muito focada. Fizeram uma seleção direcionada para a área de odilombo, né, que aumenta a eficiência de qualidade, aumenta a quantidade de carne produzida e qualidade da carne, que é marmoreio, né? Então, hoje eles produzem muito mais por animal, com muito mais qualidade do que há 10 anos atrás. E essa mesma ferramenta implementada nos Estados Unidos que nós trouxemos para a América do Sul. E com ela, nós podemos passar em qualquer situação, em qualquer ambiente, né? Claro que ambientes de seleção, identificar a variabilidade que existe entre os indivíduos e selecionar quais são os melhores para esse nosso foco carne, né? E com isso provocar grandes mudanças. Eu vou fazer um apanhado geral para aqueles que nos assistem. Mais uma vez, nós estamos falando com a doutora Liliane Sugizawa, especialista em ultrassonografia de carcaça. Ela é membro do Conselho Técnico da ACNB, a nossa Associação de Nelore do Brasil. E de uma maneira prática, nós estamos tentando explicar para vocês que nos assistem a técnica de ultrassonografia de carcaça. Então, agora eu vou fazer de uma maneira prática, doutora, e a senhora depois continua o raciocínio. Então, você que nos assiste, imagine que na indústria frigorífica, a própria indústria e alguns criadores começaram a ver que alguns animais rendiam mais carne em relação aos outros. E buscou-se saber o porquê que alguns animais produziam mais músculo, mais carne, mais rendimento e, consequentemente, mais dinheiro para o produtor. E isso se tornou uma busca em ter mais animais desta maneira. No início, se via que esses animais abatidos possuíam maiores contrafilés, que é uma das áreas que nós vamos explicar por que é medido na altura da 12ª costela e por que existe uma correlação entre o contrafilé e as demais massas musculares do animal. Então, de uma maneira prática, se viu na indústria que esses animais rendiam mais e o pecuarista ganhava mais dinheiro. Através da ciência, através do estudo, desenvolveu-se a tecnologia para bovinos, onde esse ultrassom conseguia, através de uma probe específica, né, medir qual era o volume do contrafilé em centímetros quadrados, e isso determinava que o animal possuía mais carne do que os seus contemporâneos. E, além dele possuir mais carne na área de contrafilé, essas medidas também aumentavam em toda a sua carcaça. Então, doutor, eu queria que você, de uma maneira prática, explicasse como foi visto esse estudo, por que eles chegaram a essa conclusão, e, mais importante que isso, depois que todas as medidas foram feitas no ultrassom e os animais foram abatidos, a correlação era praticamente 100%, ou seja, a técnica se provou no animal vivo ser eficiente, né? Então, conta para nós um pouquinho a história de como se chegou na mensuração e por que nós medimos na área da 12ª costela, na área lombar do animal, né, que é o famoso contrafilé. Então, vamos lá, Rafael.
A pergunta é muito boa. Quando a gente pensa de uma maneira muito prática, se você quer entender diferenças genéticas entre os animais, às vezes você nem precisa frequentar uma indústria frigorífica, né? Ou ter uma experiência dentro da indústria frigorífica. É só você observar um confinamento comercial, principalmente esses confinamentos de hoje, da atualidade, que estão voltados para carne de qualidade. Ou seja, são colocados todos os animais de mesmo grupamento genético, né? Da mesma idade, frutos da mesma IATF, com controle de peso muito semelhante, numa mesma dieta, ficando nos mesmos dias de coxo, 100 dias, 120 dias, alguns até 150 dias de alimentação. Ou seja, animais jovens, de mesmo grupamento, com o mesmo tempo de alimentação. Quando você termina esse confinamento, que você começou ele de uma maneira muito pareada, com animais muito homogêneos, você chega no final, tem animal que rendeu 56, tem animal que rendeu 48%, né? Uma extrapolação. Aí você tem animal que deu gordura uniforme, e você tem animal que deu gordura escassa. E você tem animal que ganhou 1,8 kg, e você tem animal que ganhou 1,1 kg. Aí você começa a se questionar qual é a única razão para os animais serem diferentes. E essas diferenças são as características de crescimento, que são previstas por ultrassonografia através da área de Odilon. Como você mesmo já explicou, a área de Odilon é o tamanho do contrafilé, né? E os americanos, eles chegaram nessa medida de uma maneira muito curiosa. Dois militares aposentados lá em 1946, buscando observar num bovino qual seria a área do bovino que representaria melhor uma carcaça inteira, porque você imagina, qualquer estudo de genética bovina no passado envolvia abater um animal e praticamente inutilizar a carne, porque você tinha que separar o que era quantidade de músculo, quantidade de gordura e quantidade de osso para gerar uma pesquisa. Ou seja, aquele produto nobre, aquele produto carne, era totalmente perdido. Então, dois militares aposentados foram buscar uma alternativa para esse tipo de pesquisa científica. E pegaram meia carcaça de um bovino, quantificaram, né? Quanto que essa meia carcaça representa em músculo, osso e gordura. E qual é a parte da outra meia carcaça que eles foram correlacionando que daria com mais perfeição a composição da carcaça total. E aí eles chegaram na seção Hanks e Howe, que é entre a nona e 11ª costela. E por muitos anos, Rafael, isso aí foi pesquisa no Brasil, até em 2002, 2003, a gente tinha que fazer isso. Depois veio a ultrassonografia, né, que ela simplificou. Você não vai mais desossar 3 costelas para saber o que um bovino representa dentro da indústria frigorífica em carne. Você vai lá, tira uma foto daquela região entre a 12ª e a 13ª costela, uma foto interna, mensura e quantifica, né? O tamanho desse contrafilé, o quanto vai dar de musculosidade, quanto ele tem de gordura, quanto ele vai ter de acabamento na carcaça e precocidade sexual e de abate dos seus contemporâneos, e quanto ele tem de marmoreio e qualidade. Então, foi assim que a pesquisa chegou nessa região. Para os Estados Unidos, ela foi de grande valia. Por quê? Eles realizam ultrassonografia nos animais nas fazendas de seleção, na 12ª e 13ª costela, e todos os animais abatidos comercialmente, a separação é na 12ª e 13ª costela. Então, a informação de genética e a informação do gado comercial andam junto, totalmente correlacionada, né? E por isso eles avançaram tão rápidos. Os americanos, eles usam essa ferramenta desde 1925. E nós estamos com ela disponível para a América do Sul desde 2006. Então, com isso, né, ela vai possibilitar o que você mesmo comentou. Quais são essas variações que existem entre os grupos de contemporâneo e quais são os animais que a gente deve selecionar para fazer essas grandes mudanças no quesito carne? Como uma complementariedade do nosso processo seletivo já existente. Bom, para quem chegou agora, nos assiste, estamos falando com a doutora Liliane Sugizawa. Ela é especialista em ultrassonografia de carcaça, membro do Conselho Técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Nelore, e ela está nos explicando um pouco sobre a história da ultrassonografia e o porquê
que nós medimos a área de olho de lombo, que é o contrafilé, na altura da 12ª costela. Isso, através de estudos, chegou-se que é a proporção que representa o volume de musculatura e gordura que este animal possui. Existem vários trabalhos publicados, isso já é dado como certo. E hoje, nas fazendas, nós fazemos essas mensurações, né, com o ultrassom, e isso faz com que nós possamos classificar os melhores animais. Doutora Eliane, vamos dar um detalhe prático aqui, por exemplo. Muito bem, eu tenho uma boiada que eu quero colocar no coxo, né? Eu estou lá com 200 bois, raça Nelore, para colocar no coxo. O porquê que eu não devo me basear somente no peso desses animais? Por que eu posso, através da ultrassonografia, prever quando e quais animais ficarão prontos no mesmo tempo? Como que o ultrassom consegue fazer essa previsão aonde eu consiga animais de rendimento de carcaça próximos e que eles acabem em momentos parecidos? Por que apartar animais somente pelo peso pode ser perigoso, principalmente num confinamento, por exemplo, que a dieta é cara e tem tempo para acabar? Fala para quem nos assiste aonde o ultrassom pode matar a charada aí. Mais prática que essa pergunta, impossível, né, Rafael? Bom, peso por si só, se respondesse por rendimento, né, era uma característica relativamente muito simples, né, da gente trabalhar com o retorno na pecuária. Mas o que acontece é que, às vezes, a gente aumenta o peso dos animais, e isso aconteceu porque a gente não tinha ferramentas até então, né, para conhecer os animais por dentro, mas não necessariamente esses animais mais pesados deixam mais carne na nória, né? A ultrassonografia, ela vem exatamente para fazer esse ajuste fino, né? Os nutricionistas chamam isso de conteúdo gastrointestinal. A gente fala que, às vezes, o animal tem uma proporção do peso dele em relação ao tamanho da área de odiloma, em relação ao peso dele muito baixa, ou seja, ele pesa muito para uma estrutura demasiada, mas não tem muita carne pendurada, né? Então, a ultrassonografia ela vai te ajudar nisso aí. Outras palavras, desculpa te cortar, para quem assiste, às vezes nós temos um animal muito grande, pesado, porém com muito osso, muita víscera e pouca carne. E nós, produtores, somos remunerados pela carne que esse animal rende. Então, muitas vezes ele acha que tem um animal pesado e vai ter a rentabilidade. Ele não terá a rentabilidade, esse animal come muito e produz pouco dinheiro. Se você parar para pensar bem prático, Rafael, rendimento tem a ver com o ponto ótimo de abate dos animais, né? Os animais têm que terminar todo o desenvolvimento muscular, tem que dar um acabamento de gordura para você observar o rendimento de carcaça daquele animal, o quanto que realmente de musculosidade ele vai deixar para você na nória. Isso os nutricionistas já vêm falando há muito tempo. Só que como a gente nunca usou ferramentas para isso, a gente tem animais dentro da mesma raça, e nós podemos falar do Nelore, que é uma raça que está em 80% do nosso país, que se comportam de todas as formas possíveis, com todas as curvas de crescimento. Então, se eu padronizar um peso de 500 quilos dentro do Nelore, eu vou achar desde o Nelore completamente desprovido de gordura, até um Nelore muito bem acabado, assim como eu vou ter um Nelore de muita área de odilombo, em alguns casos, e alguns de pouca área de odilombo, e assim com o marmoreio também. Ou seja, nós vamos encontrar essa variação. E a ultrassonografia, ela vem para isso, para a gente padronizar os animais por dentro também e garantir que o seu retorno no confinamento, ou na seleção genética, ou na produção de carne, seja padronizado. O que mais tem na pecuária é cabeceira meio fundo, né? Que é incontrolável. Mesmo a gente dando boas condições, a gente não consegue por conta das diferenças genéticas. A ultrassonografia ela veio para diminuir essa variação e fazer com que a gente acerte mais. Muito bem. Em outras palavras, é possível, através do ultrassom, nós colocarmos no coxo animais que tenham maior área de olho de lombo, que vão render mais no gancho, e mais importante que isso,
animais que, por exemplo, se o criador quer colocar 90 dias no coxo, a gente opta por classificar os animais que já tenham mais gordura subcutânea, né? Que a gente sabe que vai ter uma cobertura desejada na indústria. Algumas raças nós sabemos, por exemplo, a raça Nelore é muito famosa por dar acabamento. Sabemos que alguns cruzamentos, às vezes, dão menos cobertura de gordura. Então, principalmente animais inteiros, né? Animais não castrados. Então, é muito comum hoje fazendas que querem confinar 90 dias, por exemplo. Se você coloca esses bois no curral e consegue classificar, por exemplo, de 200, uma cabeceira que tenha, vamos chutar um 60% mais bem acabado, você já consegue formar teu lote que vai morrer primeiro baseado no acabamento, né? Consegue, às vezes, refugar alguns animais que a gente sabe que nem gordura tem e talvez nesses 90 dias não vão chegar à cobertura desejada para o abate. E ainda o famoso refúgio, né? Aqueles animais que vão ter curva de crescimento muito grande, às vezes uma área de olho de lombo menor, né? E que talvez não compense você tratar um animal tão grande, com uma dieta tão cara, que dentro desses 90 dias, por ele ter a curva de crescimento maior, não vai acumular gordura. Então, para quem nos assiste, a ultrassonografia, ela consegue, através de uma biotecnologia, no curral, sem experiência alguma, fazer todos os lotes do curral, né, doutora? Desde os animais mais precoces de cobertura até os animais que vão render mais na carcaça e o mais importante, não colocar aqueles que não vão dar dinheiro, né? Então, quando a gente vai para o confinamento, que é um assunto que eu adoro, né? Que é uma das grandes paixões, porque daí você vê o desafio mesmo e onde a gente consegue colocar esses conceitos de uma maneira mais fácil, porque o confinador está cansado de dar a mesma dieta, o mesmo manejo, padronizar em pesos muito semelhantes, a mesma raça e encontrar variações. O que acontece, Rafael? Você muda totalmente o seu padrão de seleção. Quando a gente foca no confinamento, o animal que vai terminar primeiro é o animal que tenha tanto boa área de lombo como bom acabamento de gordura, é o que você disse. Não tem como você pensar em encurtamento de ciclo, em alta eficiência econômica, se você não bater um animal com acabamento, né? A gente está aí, está vendo boi China, arroba de R$ 300, né? Tudo isso para nos provar, por mais que a gente não aceite, a gente tem que seguir o padrão internacional de produção de carne bovina, que é abater animais até 30 meses com um bom acabamento de gordura. Não somos nós, é a ciência e o mundo nos dizendo isso, né? Então, quando a gente padroniza no confinamento, o que a gente observa? Que, às vezes, aquilo que a gente no olho achava que ia tudo se comportar de maneira semelhante, chega no final não dá nada igual, né? Que é o que a gente rotineiramente estava acostumado a ver. E o ultrassom, ele coloca um monte de animais de biotipos diferentes visualmente, porém todos terminam com a carcaça igual. Porque o foco da ultrassonografia é a nória, né? É a indústria frigorífica. Ela é uma ferramenta totalmente voltada para esse foco. Então, faz a gente repensar, e é esse mesmo conceito que a gente traz para a seleção. Dentro da tua seleção, dentro do teu ambiente, quais são os animais que te interessam? Vai haver essa variação, né? Você sempre vai buscar ter mais dinheiro, então você vai buscar os de alta área de lombo, com boa gordura de acabamento e, se possível, um bom marmoreio, que vai te agradar em maciez, sabor, e vai te abrir novos mercados e tudo mais, né? Então, são os mesmos conceitos. Vamos fazer um raciocínio prático, então, por exemplo, para quem não trabalha com confinamento, mas a pessoa quer produzir bezerros ou animais que vão ser abatidos e essa tecnologia pode ser feita com certeza em todas as matrizes, por exemplo. Explica para nós, doutor, o porquê que selecionar matrizes para a área de olho de lombo funciona na sua produção por ser uma característica de médio a alta herdabilidade. Ou seja, quem seleciona a área de olho de lombo vai colher rendimento de carcaça.
quem seleciona cobertura subcutânea da carcaça vai colher acabamento. Então, mesmo a pessoa que trabalha só com cria, ela poderia, por exemplo, descobrir no seu plantel quais são as melhores vacas de área de olho de lombo e, consequentemente, produzir melhores filhos machos que irão ao abate e fêmeas, por exemplo, que serão retidas no plantel para novas matrizes. E explica para quem nos ouve se é verdade tudo isso que eu estou falando. Justifica nós selecionarmos matrizes para área de olho de lombo e cobertura de gordura? Olha, são as características de mais alta herdabilidade em todos os programas de melhoramento genético de bovinos do mundo, tá? Inclusive aqui no Brasil, que é uma ferramenta jovem, nova, não é muito aplicada em termos de programas, né? Não são 10%, 1% dos programas de melhoramento genético que estão utilizando ela de maneira corriqueira na sua seleção. Mas, mesmo assim, são as características de mais alta herdabilidade, ou seja, passível de seleção pelos melhores indivíduos, de melhor fenótipo. Quando a gente vai para a matriz, Rafael, a gente pode selecionar, porque a variabilidade dentre as matrizes é gigantesca para a área de odilombo. Estava ontem conversando com o professor Flávio, do APTA, que a gente está fazendo um trabalho nas matrizes do APTA, acompanhando elas no tempo, e ele comentou comigo: Liliane, parece tão importante selecionar a precocidade e marmoreio no Brasil, mas o que eu estou enxergando aqui dentro é uma variabilidade de área de odilombo tão enorme, tão gigantesca, que vai te aumentar a produtividade do rebanho se selecionar as melhores matrizes para isso, e vai te deixar mais dinheiro, né? Principalmente hoje que nós estamos falando de uma pecuária semi-intensiva, né? Com uma recria suplementada e abatida até 30 meses de idade. Então, é possível sim. O que muda, Rafael, é que ela vira um critério de exclusão, né? Um animal, uma matriz que não tem área de odilombo, ela não pode ter um filho de maior área de odilombo da safra, né? Se a característica tem alta herdabilidade. E o mesmo funciona para marmoreio e funciona para gordura. Ela não é um processo de seleção como a gente está corriqueiramente acostumado. Seleção é qual faz aquilo no tempo mais rápido, né? Que é o que a gente faz com os programas de melhoramento que tem no Nelore aqui do Brasil. Qual é o mais veloz para atender a nossa meta? Qual é que coloca a área de odilombo, espessura de gordura e marmoreio mais rápido no grupo de contemporâneo? Não, agora é uma ferramenta de exclusão. Quais são aquelas que não vão te dar filhos com a área de odilombo que você interessa? Vai levar anos para você consertar. Então, tá vindo aí, Rafael, isso é muito polêmico e aposto que isso vai dar muito o que falar. Projetos comerciais que estão selecionando as matrizes com foco em marmoreio, com foco em área de odilombo, com foco em gordura e multiplicando essa genética e conquistando resultados surpreendentes em muito pouco tempo. Perfeito. Para aqueles que nos assistem, repito mais uma vez, muita gente chegando. Estamos falando com a doutora Liliane Sugizawa, representando a DGT Brasil. Ela é especialista em ultrassonografia de carcaça. E nós estamos abordando um tema, nesse momento, com relação à seleção de animais para a área de olho de lombo, que é a área do contrafilé, que representa o rendimento das carcaças dos animais no frigorífico. E nós chegamos a uma conclusão, nesse momento, que é possível, sim, existe um ganho direto para a seleção de animais com maior área de olho de lombo, porque é considerado alta herdabilidade. Em outras palavras, animais que não têm área de olho de lombo grande não produzem animais com boa área de olho de lombo. Ou seja, não adianta ter fêmeas com ultrassom de carcaça e área de olho de lombo negativos, porque você só irá produzir animais negativos. Quando eu falo negativos, vamos dizer os não eficientes em termos de rendimento de carcaça. Então, essa ferramenta auxilia em duas frentes: achar a cabeceira, melhorar o meio e excluir o refúgio. Né? É assim que a gente trabalha nos currais. Né? Isso mesmo. Eu queria, de uma forma prática, eu só vou pedir uma licença, a Fazenda Confiança nos pergunta: qual é a idade máxima, né, que é recomendada a avaliação dos grupos de animais?
Então, assim, de uma maneira geral, eu vou responder pelos programas de melhoramento, né? Os programas de melhoramento aceitam de 18 a 24 meses, alguns de 16 meses até 24, mas é do sobre-ano a 2 anos, né? Isso. É isso, doutora? É isso mesmo. Isso tem tudo a ver com o nosso processo produtivo, né? Nossa estação de monta, nosso sistema de criação. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, essa idade de avaliação é aos 12 meses. Mas aqui no Brasil, todos os programas é o sobre-ano, tá? O que o sobre-ano vai te proporcionar? É a sua última avaliação dentro do grupo de contemporâneos, animais criados no mesmo ambiente, onde você vai mensurar essas diferenças. E você vai enxergar grandes variações de área de odilombo, de espessura de gordura e de marmoreio dentre os indivíduos, como se fosse a mesma ideia do confinamento comercial, só que na sua propriedade. E você buscando aqueles cabeceira de área de odilombo, espessura de gordura e marmoreio, nossa, você avança anos na sua frente, né? Multiplicando essa genética. Então, é assim que funciona para os programas de seleção. E, normalmente, a gente trata todas essas imagens coletadas, né, pelo esse trabalho a campo no laboratório, é a regra padrão dos programas, né, porque não pode ser a própria pessoa que coletou que vai avaliar. Então, é tudo feito aqui no laboratório da DGT Brasil, a gente recebe dados e imagens da toda a América do Sul, e aí a gente encaminha diretamente para os programas fazendo as análises das DEPs e gerarem as DEPs. Perfeito. De uma maneira prática, doutora, fala para nós aqui, para os nossos espectadores, quem é um criador, por exemplo, como ele deve agir, o que ele deve fazer para fazer essa seleção, aonde buscar, como fazer essa identificação da ultrassonografia, né, de uma maneira prática, e o que a senhora recomenda para quem nunca trabalhou com essa ferramenta, qual categoria de animal, nós já falamos um pouco sobre a idade dos animais, né, e se precisa ter alguma estrutura específica na fazenda, se é um curral simples, se é um tronco de contenção normal. Muitas pessoas não conhecem essa biotecnologia. Sim. E é importante a doutora falar o que é necessário e, em média, quanto custa, por exemplo, por animal, uma ultrassonografia, só para que as pessoas que nos assistem tenham essa noção. Tá, joia. Bom, para qualquer associado ou qualquer pessoa que se interesse, seja do processo da bovinocultura, né? O que precisa basicamente contratar uma empresa que realiza o serviço da ultrassonografia de carcaça para sua propriedade. É a única tecnologia de prever as características de abate que nós temos, que tenha esse acesso, né? É a ferramenta que vai à tua propriedade. Você poderia, por exemplo, levar num tomógrafo para fazer uma tomografia de um animal, mas você teria que encaminhar esse animal, e lá na Europa até existe alguns centros de pesquisa que fazem isso, mas aqui no Brasil não tem. Então, a única ferramenta aplicada, massal, de mensuração que nós temos é a ultrassonografia de carcaça, que realmente está medindo o que vai acontecer numa indústria frigorífica no abate. Só que ali, com a diferença, né, Rafael? Nós conseguimos... Quantos animais em uma hora são possíveis serem feitas nessa tecnologia? Com software, né, com essa tecnologia americana, o que eles possibilitaram, na verdade? Eles popularizaram a ferramenta, eles deixaram a ferramenta aplicada. A gente consegue fazer 60 animais por hora com tranquilidade, coletando 9 imagens por animal, identificando qual que é o potencial de musculosidade, de precocidade de acabamento e de marmoreio da carne. Sim, e o formato do contrafilé também, que é super importante para essas características. Então, assim, a ultrassonografia ela vai até você, até a sua propriedade, e mensura no programa de seleção o seu grupo de sobre-ano, né? O seu último momento de avaliação e preparação dos seus touros e matrizes. E envia esses dados. Depois, esses dados são coletados e analisados, são enviados para os programas de geração de DEP. O que precisa para isso acontecer, né, de uma maneira confiável na sua propriedade? Precisa de um tronco para conter o animal, né? Porque a gente vai olhar por dentro. E se o animal não estiver bem contido, né, a gente vai ter implicações que não têm a ver com a ferramenta, né?
vai ter a ver com a limitação de você não conseguir conter um animal adequadamente. Quisera eu, Rafael, que todo mundo tivesse um pneumático, né? Parede móvel, assim, seria o sonho de consumo. Aí eu faria 100 por hora, né? Mas ainda não dá. Lá nos Estados Unidos é meio que obrigação. Eles fazem, os selecionadores são obrigados a ter esse tronco, mas aqui no Brasil ainda não chegamos nesse patamar, né? Ainda está muito embrionário. Mas tendo um tronco, uma balança, né? Uma condição de contenção de animal e energia, né? Porque eu já cheguei em uma fazenda uma vez e não tinha energia, foi um trabalho enlouquecedor para realizar a ultrassonografia de maneira correta, né? Com os equipamentos todos funcionando. Então, tendo isso, é possível a gente fazer essa mensuração de todo o seu grupo. E dentro do seu grupo você vai achar essas variações. A importância dessas variações é que um exemplo prático, né? Já que nós estamos indo para essa linha prática, a cada 10 centímetros quadrados de área de lombo, a gente aumenta 1% de rendimento nos filhos. É muito dinheiro, né, Rafael? Se você parar para pensar, meu Deus, às vezes você vai ter lá 1000 animais no coxo, mas vai ter cabeceira meio fundo. E, de repente, você pode comprar uma produção que renda 2% a mais ou 5% a mais, porque veio de um processo de seleção. Então, assim, nós estamos falando de características econômicas, né? De um impacto diretamente no produtor. E não só no ganho de peso, no rendimento, como na fertilidade e na qualidade da carne, no marmoreio, que hoje está na moda aqui no Brasil também, né? Eu vou fazer uma pausa aqui para lançar uma pergunta para quem nos assiste. Vem do André Locatelli, que é gerente executivo da associação, e é uma pergunta que eu acho que contribui muito para o debate. Ele pergunta qual a correlação entre a área de olho de lombo e o tamanho do peso adulto, né? E se é necessário algum cuidado na seleção para a AOL. Então, nós sabemos que existe uma formulazinha que fala sobre a AOL e peso, e eu queria que a doutora explicasse a importância, sim, de ter a referência da medida da área de lombo com o peso dos animais e quais seriam os cuidados que nós teríamos que ter com relação à área de olho de lombo, lembrando que ela é antagônica na seleção para cobertura de gordura, né? Então, peso e qual que é a correlação da área de olho de lombo e os cuidados que nós temos que ter ao selecionar, né? É isso aí, Rafael. A pergunta é excelente do André. Seleção, acho que não existe nenhuma seleção desenfreada sem equilíbrio para local nenhum, né? Se toda vez que a gente perseguir de uma maneira desenfreada um objetivo único, a gente vai se dar mal, a gente não vai acertar. Se a gente olhar só a área de olho de lombo isoladamente, nós vamos aumentar o tamanho do gado, tá? Ele vai ficar um gado grande e vai ficar um gado tardio. E aí vai acontecer, como aconteceu com muitas raças aí, de que os animais não terminam nunca, né? E pecuária produtiva tem a ver com 30 meses de idade e acabamento de gordura. Não tem como sair dessa equação. Você pode criar a raça que você quiser, no ambiente que você quiser, mas o seu produto, carne, é determinado por essa equação final. Idade até 30 meses com um bom acabamento de gordura. Então, a área de lombo, ela tem que ser perseguida sim, e de preferência aumentando a área de olho de lombo sem aumentar tanto o peso dos animais, para não correr o risco de aumentar a estrutura. E para isso a gente usa uma mensuração, chama AOL para 100. A gente divide o tamanho da área de olho de lombo pelo peso vivo vezes 100. E busca, dentre os campeões de área de olho de lombo, qual é aquele que tem a AOL para 100 mais alta. Ou seja, que deixa mais retorno, mais carne na nora e mais desempenho. E a mesma coisa, se a gente perseguir só gordura, Rafael, a gente também deixa o gado pequeno, tá? Animais menores param de crescer antes, entram em reprodução antes, porém não produzem carne, né? E marmoreio não tem nenhum efeito negativo para a área de olho de lombo, nem com gordura, mas também não deve ser perseguido isoladamente, porque no final a conta da pecuária só fecha pela quantidade de carne produzida. Né? O marmoreio é o plus, é o mercado a mais, é a cereja do bolo. Então, se a gente não tiver carne produzida, a gente não ganha dinheiro. Então, é sempre um equilíbrio. Eu acho que a palavra da vez é o equilíbrio. Perfeito. Eu já o
Oi, perdão, entrou uma ligação. Eu já vou emendar em outra pergunta pela Júlia Valente, que nos pergunta: boa noite, existe... O pessoal está ligando aqui em meio à live. Boa noite. Existe correlação entre as características de carcaça e as características reprodutivas? Antes da doutora responder, é uma excelente pergunta. Eu só queria complementar que a curva de crescimento animal, nós sabemos que o animal primeiro cresce o esqueleto, a parte óssea, depois os músculos e, por fim, a gordura, né? Ou seja, para se falar em seleção, tem que saber sobre curva de crescimento animal. A pessoa que sabe como um animal funciona, ela consegue selecionar o que ela quer produzir. De uma maneira simples, existe correlação com relação às características de carcaça e à reprodução? Reprodução, Rafael, cortou um pouquinho? Isso, ela quer saber se existe correlação entre as características de carcaça e a reprodução, né? Ah, legal, legal. Ó, existe e está totalmente ligado com a gordura de acabamento, tá? E acho que tem um grande apoio aí, uma grande ajuda também do marmoreio dos animais. Mas, enfim, a gordura de acabamento é a que está sendo mais estudada hoje e perseguida aí pelos grupos de pesquisa, né? Tanto o Botucatu está estudando, a Unesp, como o pessoal ali do APTA de Colina. O Dr. Flávio, ele desafiou umas novilhinhas super precoce Nelore, lá do rebanho comercial dele, e quando ele foi ver quais emprenharam, né, do sistema super precoce, ele verificou que a espessura de gordura subcutânea foi muito mais importante que o peso, tá? Existiam novilhas muito pesadas que não emprenharam na estação. Em compensação, existiam novilhas mais leves, com boa gordura de acabamento, que emprenharam. A gente já viu em estudos, Rafael, que no processo de seleção do PO, tá? Quando a gente identifica as novilhas que na primeira estação de monta, né, tinham mais gordura de acabamento, elas foram as que reconceberam na segunda estação de monta, né? Então, assim, também é muito importante na reconcepção, que às vezes a gente fica tão preocupado em fazer, emprenhar muito cedo, fazer a super precoce, mas não tem a reconcepção, né? Então, ela também é importante para a reconcepção dos animais. Então, a gente tem visto isso, acho que vários estudos devem ser publicados. O professor Pietro, da USP de Pirassununga, também já viu isso. Aliás, da USP de São Paulo, o pessoal de Pirassununga. Então, tem muita correlação, a parte de colocar gordura na carcaça, né? Que é totalmente lógico, com a parte hormonal dos animais e a reprodução. Perfeito. E eu vou complementar em outras palavras. O animal só começa a acumular gordura na sua carcaça a hora que a curva de crescimento começa a estabilizar e aí o animal começa a entrar em reprodução. O organismo animal, a ciência, entende que primeiro o animal cresce para depois se reproduzir. Aquele que cresce muito se reproduz mais tarde. Então, de uma maneira simples, nós sabemos que as fêmeas, como a doutora bem colocou, que têm mais gordura precocemente, entram antes em reprodução, né? Isso é visível na raça humana, né? Nós sabemos que as mulheres muitas vezes são dependentes da parte hormonal, né? Precisam ter gordura, senão elas não entram em reprodução. Países que nós sabemos que tem um povo desnutrido é a menor taxa de natalidade do mundo. E sabemos também que a ciência humana evolui, tanto que a bioquímica da reprodução e a bioquímica hormonal, elas caminham juntas, né? Eu citei, hoje nós tivemos a oportunidade de falar à tarde, até na medicina humana, né? Os homens que tomam remédio para o colesterol abaixar, existem trabalhos que já provaram que a testosterona baixa também. Então, a parte hormonal é totalmente ligada à parte reprodutiva,
né? Sim. Então, quem selecionar acabamento de gordura, selecionará, sem dúvida nenhuma, um plantel mais fértil, né? Isso já a ciência já provou nos animais e no homem, né? E pensando nessa linha prática, né, Rafael? Eu brinco que a área de odilombo funciona no bovino como é para nós. Todos nós temos nosso potencial genético de crescimento, e isso é passado de geração a geração, depende do tamanho, da estatura da tua família. E depois que você chegou no teu ponto lá de crescimento, você só engorda, né? A curva de crescimento é exatamente isso. Você atende aquele seu potencial, que aquilo é determinado pela tua genética, e a partir daquele momento, meu amigo, você não estica mais, você só põe para os lados, né? Põe gordura. E a mesma coisa acontece nos bovinos, né? A ultrassonografia ela só vai ser a ferramenta de distinção. Quais são esses animais? Né? E quais são aqueles que a gente almeja multiplicar, mas com um impacto diretamente ligado a um retorno de indústria. Perfeito. Aí vamos falar um pouquinho, então. Nós já falamos da importância da área de olho de lombo, que faz com que os animais rendam aí, em termos de carne. Já falamos sobre a questão da gordura subcutânea para a indústria, né? E também para a reprodução, acabamos de falar, né? Vamos falar um pouquinho sobre o marmoreio. O marmoreio acaba sendo hoje um assunto polêmico, mas nós temos uma boa notícia para quem nos assiste, né? Já sabemos que o marmoreio presente nas carnes traz suculência, sabor e maciez, né? Mas também temos uma curiosidade interessante, já que é uma live do Conselho Técnico, nós podemos adentrar um pouquinho mais em ciência. Doutora Liliane, existe diferença entre a gordura de consumo da picanha, por exemplo? Uma picanha que existe uma cobertura de gordura, a gordura que está lá na carcaça é a mesma gordura que está entremeada ou existe diferença? Fala para quem nos ouve se essa gordura é idêntica, mais saudável, menos saudável, e eu acho que isso é um importante tema a ser discutido. É fundamental, Rafael. Ó, as gorduras são diferentes, tá? A gordura subcutânea, que é o que a gente está correlacionando aí, a idade ao abate, a reprodução, ela é de perfil saturado, né? É aquela gordura que você pode aquecê-la, e a gente aquece ela na grelha e ela não se dissolve, ela é consistente. A gordura do marmoreio, ela é uma gordura insaturada, ela é uma gordura que ela fica líquida numa temperatura ambiente, né? Então, assim, agora que está todo mundo buscando aí carnes de alto marmoreio para os churrascos de final de semana, é comum você comprar um corte muito bonito, todo branquinho, e aí quando você coloca do lado da sua churrasqueira, aquele marmoreio desapareceu. Porque ele é insaturado, ele faz bem para a saúde, ele derrete, ele dá essa sensação de sabor, suculência, né? E também gera maciez no consumidor. Então, assim, todo esse medo que a indústria alimentícia e a medicina mesmo gerou, né? E está sendo muito contestado hoje isso, sobre a gordura e a longevidade, né? E doenças cardiovasculares, a gente não precisa ter com o marmoreio. O marmoreio só vem para agregar, tá? E tem, assim, grandes frentes, até na raça Wagyu, no Japão, que da frente da gordura saudável, né? Da gordura que é que nem um azeite, Rafael, que vai te fazer bem consumir essa carne com alto marmoreio, porque ela vai fazer bem para a saúde. O que a gente deve evitar é a gordura de acabamento, né? A gordura de acabamento que o brasileiro ama consumir, que é a da picanha e o do contrafilé, essa sim, não é legal, tá? Agora, a gordura do marmoreio, ela só vem para somar, em vários aspectos. Eu costumo brincar que toda receita de hambúrguer, o pessoal coloca 15 a 20% lá de gordura, e que se você buscar uma carne talvez marmorizada, você consegue ter uma porcentagem de gordura que faça bem e traga sabor, né? Então, o Nelore tem essa polivalência, né? Nós sabemos que a questão de marmoreio é muito mais genética do que ambiente, né? Só se seleciona marmoreio se um grupo genético tiver.
Sabemos que algumas raças têm mais, porque foram identificadas precocemente, mas eu queria que a doutora falasse um pouco sobre a experiência da raça Nelore. A raça Nelore, todos nós sabemos que é a raça mãe deste país, utilizada por várias outras raças como base para cruzamentos, né? A raça Angus é uma raça conhecida pelo marmoreio, mas vamos fazer uma comparação aqui, o que a doutora tem encontrado no Brasil afora, e como o Nelore responde à seleção e como foi encontrado animais com alto marmoreio, oriundas de linhagens muito interessantes, inclusive linhagens fechadas da Índia, as primeiras importações das linhagens baiana, ou seja, nós estamos falando de linhagens muito antigas. Não se pode dizer que o marmoreio veio e foi criado no Brasil. Foi identificado através de linhagens que nós sabemos muito antigas. Fala um pouquinho sobre a experiência da raça Nelore e como é possível encontrar esse quesito marmoreio. Bom, vamos lá. O Nelore, ele é internacionalmente conhecido por não ter marmoreio da carne, né? Isso foi feito um trabalho lá nos Estados Unidos, lá no Clay Center, onde eles provaram que o Nelore não era bom para a qualidade da carne. E realmente, se a gente parar para pensar que 80% do Brasil é Nelore, né? E o Brasil está se intensificando, e a gente não está vivenciando carnes de marmoreio nos supermercados, realmente é uma característica que no Nelore atual ela não é muito presente. Tá? Então, a gente, como todo brasileiro, convencionou-se a acreditar que o Nelore é desprovido dessa capacidade. E o Angus veio com esse presente lá na raça deles e assim vai. Bom, o que hoje, depois dessa varredura de rebanho, né, Rafael, que a gente faz, e a gente está todo dia no curral e todo dia mensurando vários rebanhos, e eu brinco que o Brasil é muito virtuoso, porque todo mundo cria o que gosta, e cada um tem a sua receita do que gosta e do que acha que é importante. Então, você acaba preservando germoplasmas, né? Bancos aí para a gente trabalhar. E aí o que a gente começou a ver? Que não, existe marmoreio no Nelore, só que ele se apresenta em 10% da raça, né? Bom, 10%, se você parar para pensar tecnicamente, não é muita coisa, né? De cada 10, um é bom. E aí parece que a gente está fazendo uma apologia à loucura, né? Nunca vai virar. Só que 10% do Brasil é o tamanho de uma Austrália, né? E existem esses animais, só que tem que identificar, tem que garimpar e multiplicar. E aí, quando a gente começou com esse trabalho, demonstrando isso, muita gente questionou e a questão, como você falou, de saúde humana e da preservação da raça Nelore. O Nelore verdadeiro não tem essa característica. Não, tem sim. É a linhagem baiana, a linhagem Golias, né? Agora a nova importação está aí com um Nelore da Índia, puro da Índia, que tem marmoreio também. O que os americanos dizem? Os americanos comentam que todo animal em equilíbrio, ele vai ter tudo. Ele vai ter área de lombo, ele vai ter gordura, ele vai ter marmoreio, tá? Ele vai ter um equilíbrio natural para se multiplicar, reproduzir, amamentar. O que acontece é que o ser humano seleciona o que ele acha importante e multiplica. Então, nós temos aí o Belgian Blue, que é totalmente musculoso, dupla musculatura, né, por uma seleção fenotípica. Nós temos o Wagyu, que é só marmoreio, não é, praticamente é um animal de estimação marmorizado, né, por seleção fenotípica. Então, o ser humano que dá o norte, né, Rafael? Então, a gente também deu o norte do Nelore. E o norte do nosso Nelore, basicamente, foi sobrevivência e, por muito tempo, foi padrão racial, né? E isso fez com que a gente não disseminasse com muita frequência esse gene na nossa população. Mas agora, com essa ferramenta, basta nós, conhecendo os indivíduos que nos agregam em equilíbrio para tudo, né? Para prumos, condição racial, caracterização racial, área de odiloma, espessura de gordura, marmoreio, desenvolvimento, enfim, eficiência alimentar que está aí, né? E também dá para ver através da ultrassonografia, a gente fazer essa multiplicação e mudar o cenário. Mas marmoreio, realmente, nos trabalhos científicos da literatura, é inexistente no Brasil, mas é um fruto de um trabalho de seleção que a gente mesmo realizou no nosso rebanho, mas nada que a gente não mude a curto prazo.
já que a herdabilidade mais alta da carcaça é o marmoreio. Por isso é correto dizer que o Nelore é a raça mais rústica do mundo, porque ela foi selecionada pela natureza na Índia. Nós, brasileiros, trouxemos para cá, fizemos do Nelore a raça adaptável ao clima, a ectoparasitas, à locomoção, porque eram animais de grande porte. Nós selecionamos eles para rendimento de carcaça, eles responderam. Nós selecionamos eles para fertilidade dos machos e fêmeas, a raça Nelore respondeu. Nós selecionamos eles para a precocidade sexual, né, e de abate, o Nelore respondeu. Hoje nós vivemos um momento onde nós estamos tendo animais abatidos aos 24 meses, com excelente acabamento, com 60% de rendimento, né, e conseguindo o que ninguém achou que iríamos conseguir, que é uma carne macia e com marmoreio, né? Então, fica essa mensagem para quem nos assiste, que fica cada vez mais demonstrado que o Nelore é uma raça polivalente, valente, né? É uma raça que responde todos os métodos de seleção. Ela vai bem no pasto, ela vai bem no coxo, ela vai bem na cocheira. Ela tem seleção, se você quiser selecionar específico para marmoreio, temos linhagens específicas para marmoreio. Ah, eu não quero fazer uma carne com marmoreio. O Nelore, como bem disse a doutora Liliane, 90% é sem marmoreio, né? Então, fica mais evidente como a raça Nelore nos representa. Nós estamos falando de um Brasil tropical, de um rebanho com mais de 200 milhões de cabeças, que a cada ano vem nos surpreendendo. E já chegamos ao final da nossa live. Hoje eu queria agradecer e queria, doutora, antes de encerrar essa live, que você desse um resumo de uma maneira geral para quem nos assiste, né? Incentivando o uso da ultrassonografia, mostrando que é possível selecionar animais e melhorar a carne do consumidor. Eu acho que essa é a palavra de ordem. Nós produzimos carne para produzir alimento e nós só iremos ter sucesso quando cada dia mais as pessoas tiverem a certeza que estão consumindo um alimento seguro, saudável, de origem sustentável, que é a nossa pecuária. E, mais importante, né? Nada melhor que uma carne saudável, sustentável, macia, suculenta e saborosa. É isso aí, Rafael. Bom, como eu comecei a live, né? Eu vim da qualidade da carne para a pecuária e eu sou totalmente da tecnologia, mas com toda essa nossa experiência de campo, eu vou dizer que não existe nada mais importante e nós temos um ouro na mão que é a raça Nelore, porque a raça Nelore realmente é plástica, a tudo que você desafiá-la, ela vai responder com uma rapidez impressionante, né? E a ultrassonografia, Rafael, é só uma ferramenta de aceleração. Nós vamos medir todos os animais, nós vamos distinguir as diferenças, nós vamos escolher onde a gente quer chegar e nós vamos chegar muito rápido. Hoje nós estamos falando num mundo, numa pecuária de sustentabilidade, de ambiência, de procedência e com maciez. Não adianta a gente garantir um ambiente maravilhoso e a carne ser dura. Isso não se vende. Não adianta dar selos de ambiente e o produto não ser bom. Isso a qualidade é o primeiro fator da recompra de qualquer produto que a gente esteja comercializando. Então, o Nelore, ele é, para nós, uma ferramenta absurda de você produzir de maneira sustentável, com origem, mas produzir mais. Em vez de você ter 1000 vacas, você vai ter 1000 vacas de alta excelência em produção de carne, que vão te dar bezerros de maior rendimento e com mais fertilidade, com mais maciez da carne, né? Por que não? Por que não fazer isso? E eu vou além, tá? Eu acredito muito nesse Nelore melhorado, muito superior, e com o trabalho lá na frente de um cruzamento, de uma pecuária intensiva para agregar o melhor dos mundos. E o Nelore é isso aí, o Nelore é essa resposta. E a ultrassonografia, ela veio para isso, ela veio para somar.
Na verdade, Rafael, ela é uma ligação. No Brasil e na América do Sul, como a gente não tem uma indústria que mensura a área de lombo, espessura de gordura e marmoreio como nós temos nos Estados Unidos, a ultrassonografia é o único elo que a gente tem do touro selecionado para a produção de carne dentro de uma grande indústria frigorífica. E é isso que vai fazer a aceleração. Nós já temos o case americano. Já vimos que eles evoluíram muito. Em 10 anos, eles reduziram o número de matrizes para 1/3 e produzem a mesma quantidade de carne. Em 10 anos, eles fizeram 80% do rebanho virar choice. Eles falam, Liliane, o Angus não veio pronto, a gente trabalhou duro e com foco. E por isso que chegaram lá. Só que eles não têm florestas, eles não têm pasto. E uma coisa super importante que a gente esqueceu de falar, o marmoreio, ele é genético e ele é insaturado. E se ele for, como se diz, produzido a pasto, ele vem mais em saturação ainda do alimento pasto. Ou seja, ele fica duplamente saudável. Por que não nós não vamos fazer essa grande multiplicação dessas matrizes em prol desse objetivo? Né? Não tem um porquê. Então, a ferramenta está aí, dentro de todos os processos de seleção, dentro do seu objetivo, você vai conseguir avanços da indústria da carne. E é essa mensagem que eu queria dizer. Eu acredito num Brasil de eficiência, qualidade de carne na raça Nelore, com certeza, como a raça mãe. Ela se provou, não precisa de mais nada. Perfeito. Pessoal, nós falamos com a doutora Liliane Sugizawa. Todos vocês perceberam o conhecimento, a experiência que ela tem. Ela é uma apaixonada pela raça Nelore, é uma apaixonada por pecuária, vem contribuindo muito para a seleção e para a evolução da pecuária brasileira. E nós, Nelore do Brasil, temos muito orgulho de ter você, doutora Liliane, como integrante do Conselho Consultivo Técnico. Esta live representa uma nova fase que a CNB vem a viver através de um novo conselho, um conselho técnico consistente. Nós vamos falar mais uma vez aqui, agradecer a confiança do Dr. Nabi, nosso presidente. Dr. Nabi, que vem conduzindo a CNB já no segundo mandato. Nós conseguimos apoio da presidência, de toda a diretoria que nos assiste, para conduzir um conselho onde eu, Rafael Zollers, faço parte da presidência e nós, junto com a diretoria, montamos um time de especialistas, a qual a convidada especial hoje é a doutora Liliane. Temos como integrantes o Humberto Tavares, também nosso próximo convidado. Vamos falar sobre a Confraria da Carcaça. Nós vamos falar também com o outro conselheiro, Eduardo Pedroso, representante do Grupo Friboi, que vai trazer toda a experiência da indústria frigorífica para este conselho. E, por fim, o Antônio Aurico, que vai trazer o elo da seleção, da produção do gado pecuário, seja na cria, na recria, na engorda, nos animais de exposição, fazendo um apanhado entre todos os programas de melhoramento. E este conselho vai contribuir para você que nos assiste, pecuarista, de como melhorar os seus plantéis, de como trazer eficiência através da ciência, da tecnologia. E para nós, a CNB, nosso compromisso é levar para os associados cada vez mais informação e rentabilidade. Eu acho que a palavra de ordem é essa. Quanto mais informação, mais dinheiro no bolso, né? E eu queria agradecer, doutora Liliane, pela sua competência, simpatia de sempre e dizer mais uma vez que é uma honra para nós da CNB ter você nesse timaço que já foi apelidado de time dos sonhos. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço. De todas as dificuldades que nós enfrentamos nesse ano, eu garanto para você que essa foi participar junto com vocês desse conselho, foi uma das melhores notícias do ano, com certeza. Eu agradeço muito a você, ao Dr. Nabi, pela confiança e fico muito honrada pelo time que vocês montaram. É muito bom. Nós realmente viemos para balançar as estruturas do Nelore Nacional. É isso aí. Viemos para trazer informação e dinheiro, como eu disse, para o produtor rural. Pessoal, todos que nos acompanham, muito obrigado pela audiência. Nós vamos deixar esse vídeo salvo para aqueles que não puderam assistir, que vocês que assistiram possam recomendar. E nós estamos
todos os dias à disposição. Doutora Liliane, através da DGT Brasil, pronta para responder todas as perguntas. Eu, Rafael Zoller, presidente do conselho, estou à disposição de vocês, criadores. A ACNB, no papel do André Locatelli, nosso gerente executivo, está 24 horas por dia à disposição nas redes sociais, no telefone da associação. E o doutor Nabi, nosso presidente, também sempre fazendo questão de deixar claro que essa associação representa todos os pecuaristas da raça Nelore e de todas as raças. Nós somos pecuária, respiramos pecuária e queremos contribuir para isso. Então, em meu nome, mais uma vez, muito obrigado, doutora. Boa noite a todos. E terça-feira que vem tem mais um episódio da live com um convidado especial. E queremos vocês todas as terças-feiras juntas fazendo perguntas. Foi uma live show aqui, muita participação, muita audiência, e isso é mérito da experiência da doutora Liliane, que só trouxe assunto, eu acho que pertinente e inovação para as redes sociais. Obrigado, doutora. Obrigada, Rafael. Tamo juntos. Encerramos isso. Boa noite, gente, e até a terça-feira que vem. Um grande abraço. Boa noite.